Boa noite. Estamos ao vivo com mais uma edição do nosso Café Cultural. Hoje, uma surpresa maravilhosa, estou aqui para comemorar a edição número 100 do nosso café, com esse presente que eu ganhei. E estou aguardando ela entrar aqui para a gente bater um papo e contar um pouquinho da história dessa grande atriz, dubladora e agora youtuber, né? Maravilhosa, divinérrima. Obrigado, André, pela presença. Vamos aqui, vou mandar um convitinho para ela. Vamos lá. Aí. Já estamos entrando ao vivo. Boa noite. Boa noite, Edgar. Tudo bom? Tudo ótimo, querida. Obrigado por ter aceitado bater esse papo com a gente. Sim, prazer. Você é de onde mesmo, Alagoas? Três Lagoas, eu estou no Mato Grosso do Sul. Ah, tá. Pensei que era Alagoas. Ah, Mato Grosso Não, do Sul. É exatamente. perto de onde essa cidade? Eu estou bem na divisa com o estado de São Paulo aqui. Pertinho. Sim, mais ou Exatamente. menos, né? Mas, região É, centro-oeste, mais ou menos. é o que a gente fala. Agora ficou um pouco mais perto, né, Najara? Ficou com essa Ah, questão sim. tecnológica. Sim, com certeza, realmente. Ficou mais perto, é verdade. Maravilha. Gente, eu vou falar para vocês que eu fiquei assim apavorado quando eu vi esse currículo. É Gigantesco. Rio Grande, um pouquinho. Uma maravilha. Najara É. Pureta, querida, obrigado mesmo, quero te agradecer e assim, é uma honra porque hoje nós estamos fazendo 100 edições e com uma pessoa de tanto renome nacional, né, quiçá mundial. Vamos contar um pouquinho da sua história profissional aí, onde tudo começou. Ah, que coisa mais linda! Esse é o mais novo integrante da família Tureta. Esse é a coisinha mais gostosa, esse é o Johnny. Que Aí ele tava delícia, ali assim John. pra mim. Pois é, Carente, eu tenho carente. 50 anos de carreira, né? Então, tem coisa beça. Que maravilha, 50 anos de carreira. Muito Sim. aprendizado, né, Najara? A gente está sempre aprendendo, né? Está sempre aprendendo. Continua aprendendo até morrer. Acho que a gente aprende. Tem gente que parece que não se toca que a gente tem que aprender. Parece que tem gente que acha que sabe tudo. Mas, né? Azar de quem acha isso. Eu acho que eu estou sempre aprendendo. Então, com cada trabalho eu aprendo um pouco. Não sei tudo. Apesar de eu ter 50 anos de carreira, não sei tudo. Então, né, a gente está sempre aprendendo, sempre se aperfeiçoando, aprende com um erro aqui, aprende né? Ah, obrigada, Flávio. Não vale que tu é meu fã número zero. Não vale. Meu amigo fala, não vale, Flávio. Você não vale. É tão E, gostoso isso, né? O carinho é, das pessoas. sim, então, né, tem muita historinha para contar e assim, é bacana, mas é como eu disse, a gente está sempre aprendendo. Com certeza. Cada trabalho é um aprendizado. Najara, como é que tudo começou? Assim, o primeiro passinho lá, vamos por ordem meio que cronológica, vamos pincelar um pouquinho da tua vida. Como é que foi o primeiro trabalho? Teatro, foi televisão? Não, foi televisão, eu sempre fui de televisão. Eu comecei na TV com 4 anos e meio, onde eu comecei na TV Record, e aí eu fiz um programa chamado A Grande Encana, porque eu tinha feito um teste para uma novela na Record, e aí eu não fui aprovada, porque eu era muito pequena, enfim, é uma história, né? Eu fui fazer esse teste para uma novela chamada Pingo de Gente, aí não fui aprovada, mas assim, o diretor me queria, o autor não. Aí eu saí de lá da Record chorando, e aí um diretor me viu e falou que ia me chamar para um programa e me chamou, e aí realmente. De qualquer maneira, eu estreiei em 1971 num programa chamado A Grande Gincana, onde eu apresentava o Arrelia e a Pimentinha, que eram dois palhaços da época, e dizia monólogos. E assim foi minha estreia. Né, era tudo que eu queria, era estar na televisão, mas assim, com 3 anos e meio eu já tinha feito propaganda, né? Minha primeira propaganda foi do Lanches Mirabel, mas aí comercial você não conta como televisão, né? É peça publicitária independente, apesar de passar na televisão, né?
Mas minha primeira propaganda foi com 3 anos e meio. Foi o Lanches Minabel e logo a seguir foi Miojo Lá. Então, mas a televisão mesmo foi com 4 anos e meio na Record. Olha que maravilha. Mas assim, logo em seguida, Malu Mulher foi aqui o divisor de águas da sua vida, né? Malu Mulher eu já tinha 8 anos de carreira. Eu tinha Isso. 12 anos de idade, já era veterana. Uma menina, uma veterana menina, que maravilha. Eu já era veterana, já tinha protagonizado uma novela na Tupi, já tinha feito 2 novelas na TVS, já tinha feito 2 novelas na Tupi. Então, eu não era marinheira de primeira viagem, que aliás foi isso que me ajudou a conquistar o papel de Elisa, porque das meninas que fizeram teste, a única que tinha experiência era eu. Então, apesar da Monique Cury ter sido escolhida para ser a filha, mas por uma questão de tamanho, porque Malu Mulher não era aquilo que foi, aí depois eles me escolheram porque eu realmente era a única ali que tinha experiência, então aumentaram a idade da menina, e aí eu fui a escolhida. Então, assim, pesou muito, claro, para eles eu ter tão pouca idade e já ter uma grande experiência. Eu já tinha protagonizado uma novela na Tupi. Eu fui protagonista da novela Papai Coração, que o SBT transmite hoje como Carinha de Anjo. E eu fui a protagonista dessa novela. Que maravilha. Eu gosto muito de falar de Malu Mulher porque foi um divisor de águas, né? Tanto na tua vida, como Sim, você falou, sim, mas assim, um período muito complicado, né, Najara? Principalmente para as mulheres, sim. porque a gente estava vindo aí de uma questão militar. Você sofreu muito? Como que foi um pouco da experiência? Não, eu não sofri, não. Mas, assim, Malu foi muito legal, porque foi um. Eu era criança, mas, assim, minha mãe, ela me acompanhava e me esclarecia das coisas, né, do que estava acontecendo. Eu me lembro que eu fiz uma poesia quando me chamaram e tal, e aí eu fiz uma poesia que minha mãe chamou de subversiva. Eu não sabia o que era subversivo. E ela falou: esconde isso, porque senão a gente vai ser presa, né? E eu não entendi por quê, né? E aí eu tenho a poesia guardada e tal, e enfim, que eu falo que o verde da nossa terra está sendo devastado, o amarelo que representa o ouro está sendo exportado, aí daqui a pouco não precisa mais ter o Brasil, né? Daqui a pouco não vai ter mais bandeira porque não vai ter mais o Brasil. Isso em 1979. Isso era bem Meu, subversivo, né? Eu hoje já sei o que é subversivo. menina, olha, era um perigo mesmo. O censor, né, tinha muito isso, essa questão de qualquer palavra já Sim, daria até voz de prisão, dependendo do a gente está em contexto. 1979, o governo do Figueiredo está um pouquinho mais light, né? O Figueiredo não foi tão assim, né? Mas minha mãe tinha medo dessas coisas, né? Coisas que eu não. Ela falava, sempre falou. Mas eu achei engraçado, né? Achei. Uma Mas aí, criança. assim, com Malu era interessante porque a minha mãe aproveitava para me explicar as coisas que se passavam ali. Com a Malu, ela aproveitava para me dar ensinamentos. Então foi muito legal, foi muito, né, muito proveitoso para mim como pessoa, né? Até para a formação, né, da Sim, política, da gente, sim, pessoal. sim, sim. E eu vou falar para você que eu sou assim, eu nasci em 80, mas assim, eu sou fanático pela história dos anos 80. Eu também sou de novembro, viu? Tô sabendo que Que agora dia? tem aniversário. Pois é, que dia você faz? Eu sou dia 26. Ah, só que você já não é mais escorpião, eu ainda sou. Ah, você já é mais brava. Sou. Com essa Sério cara de mesmo? boazinha aqui, mas não se engane não, porque quando eu junto, ninguém me espalha. Quando eu me espalho, ninguém me junta. Que maravilha! É verdade, isso que eu te falava. Você sempre fez carinha de meiguinha. Ah, não, apesar que você fez umas vilãs aqui que eu dei uma olhada. Eu fiz uma Vila Maravilhosa que vai estar na reprise do Viva, que eu estou louca para rever, que é Amor Como Se Paga, que é a Bel, por quem eu tenho uma paixão inenarrável. Tenho paixão por aquela vilã. Isso que eu ia te fazer essa pergunta agora, né, Jara? A questão de vilã, mocinha, comédia. Você se identifica com alguma dessas ou você acha que tem que experimentar tudo mesmo e Não, mas bola pra justamente frente? porque eu não me identifico. Eu gosto de fazer coisas que não tem nada a ver comigo. Eu não gosto de fazer
a simpatiquinha, a bacaninha. Eu gosto de fazer, né? Porque eu, assim, no meu normal, eu sou simpática, sou, né? Quer dizer, eu sou simpática, sou gentil, enfim, procuro ser um ser humano, da, tento, pelo menos, né? Ser um bom ser humano, né? Tratar os outros com cordialidade, tratar todo mundo igual, não faço distinção de pessoas, nem, né? Nem em nível social, nem racial, muito menos, né? Para mim, todos somos iguais perante Deus. Então, fui criada assim. Mas, por isso mesmo, aí é claro, a gente tem, né? A gente tem um lado ruim, a gente tem, né? É inegável, não tem jeito. E é como eu li uma vez, né? Você tem o lobo bom e o lobo mau, depende qual que você alimenta. Eu procuro alimentar meu lobo bom. Então, o que é legal quando estou fazendo, né, uma outra coisa, é legal porque eu posso alimentar o meu lado mal, o meu lobo mal, sem que isso influencie na minha vida normal. Eu estou ali fazendo maldades, eu estou ali maltratando alguém, mas que é alguém fictício, que é alguém, né, que você pode brincar de fazer mal ali. Então, isso é bom, porque você tem uma forma de colocar né, os diabinhos para fora de uma forma saudável, vamos por assim dizer, né? Então, eu curto muito fazer coisas que não tenham nada a ver comigo. Na maioria das vezes eu fiz personagens parecidos. Depois eu tive algumas, na época de adolescente, mais a Bel mesmo, que eu gosto muito. As outras foram muito, muito parecidinhas, muito docinhas, tal. Mas depois, mais adulta, quando eu voltei, assim, depois do tempo que eu fiquei fora, a Lilian de Morde a Sopra é uma personagem que não tem nada a ver comigo, que era a mãe da Marina Barbosa, uma mulher pobre, sofrida, que vendeu a filha. Então, assim, foi legal fazer também, porque não tinha nada a ver comigo. Então, foi bacana, me desafiou, né? Depois a Turca de Salve Jorge também, a gente estudou. Então, foi bacana, assim. Eu gosto de desafios, eu gosto de coisas que não tenham nada a ver comigo. Porque é muito fácil olhar para mim e falar, ela tem carinha disso, ela tem carinha daquilo. Não, gente, você tem que fazer coisas que não tem nada a ver, né? Por exemplo, agora no teatro eu tô fazendo uma personagem que não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver comigo. Aí as pessoas podem perguntar, mas então por que você tá fazendo? Mas é isso aqui engraçado, gente, é isso aqui legal. Você lê um texto, aí, né, eu li o texto, achei engraçado, me vi falando aquilo, mas de outra forma, não, né, não com esta carinho. Aí, é claro, você tem uma composição, aí você já pensa, vou usar tal roupa, ou vou usar isso, ou vou usar aquilo, você dá ideias, né, de coisas que não tem nada a ver com seu jeitinho. Então, isso que é legal, isso que é um desafio bacana. Eu acho que o ator tem que se desafiar, tem que ir por caminhos que, né, é muito fácil você fazer a carinha que você tem graça. Não é desafio, né? Eu gosto de desafios. E engraçado que eu tava vendo, inclusive, você se arriscou também a ser cantora, né? Você fez um especial, eu vi aqui, a TV Globo fez um Isso aí especial. foi coisa do Daniel Filho, isso foi coisa do Daniel Filho. Para, Johnny. Isso foi coisa eu mereço isso, né? A patinha da pessoa. Aí Tá o Daniel, sim? ele tá. Ele tá. Sou eu, Johnny. Sou eu aqui, ó. Aqui, ó, Johnny. Sou eu. Pode Eu olhar. adoro. Ó, sou eu, Olha que Johnny. Ó. coisa Olha aqui, linda. eu tô aqui, Johnny, ó. Aí ele tá assim, ele tá olhando. Eu Johnny, tenho aqui, ó. Ó, você aqui, dois. Johnny, ó. Olha Ó, que é você, Johnny. lindo! É você. Sou eu? É você, Johnny. Aqui, ó. O pessoal quer te ver, ó. Aqui, Olha o Johnny, ó. Ó, Johnny. Um ó. bebezinho, Ó, ele gente. é, ele é bebezinho, ele. É um pentelinho. Nossa. O meu pentelinho, aí assim, a gente combina de cabelo, né? Adorei. E só tem ele? Não, eu tenho três. Olha o outro aqui do meu lado. Olha o Ai, outro que aqui do lado. linda. Esse Ai, gente. Que orelhinha E linda. Simon, que é o meu negão, Simon deve estar lá no quarto. Ih, gente, ele escutou falar o nome dele, ele fez assim. Oi, ele fez assim. Ele foi lá ele estava na minha cama, aí ele assim, tá falando meu nome porque é Márcia. Olha isso. Bem, bem assim, bem sério. Eu tenho três. E eu tenho um deficiente. Você acredita? Jura, que legal! Caiu do O que que ele telhado tem? bebê. Caiu do telhado bebê e a perninha dele atrás. Mas não tem problema nenhum. Pula, brinca.
Que cor ele Tá- é? Ele é cinza, mas tá no quintal aqui próximo. Eu deixo ele não é muito de grudar, não. Ele brinca, come e vai pro cantinho dele. Mas ele vai pra rua? Ele não fica na rua, ele fica aqui na garagem, embaixo do carro, quietinho, mas ele não fica dentro de casa. Ah, entendi, entendi, entendi. É Então, aquele sistemático, assim, aquela coisa mais sistemática. esse daqui é meu xodó, ele quer subir no meu colo, enfim. Aí nós estávamos falando, quando fomos surgidamente interrompidos, sim, estava Não, sim. falando. Isso, da experiência como cantora do Daniel Filho no Sim, o programa da Daniel TV Globo. Filho. É, o Daniel Filho que é porque, sei lá, não sei por que que ele teve essa ideia, porque quando eu era criança eu achava que eu queria ser cantora, porque eu gostava de cantar. E eu ia para churrascarias, né? E eu cantava, a música que era a minha paixão, assim, era Como Vai Você, do Antônio Marcos, né? Que foi brilhantemente gravada pelo Roberto Carlos, que era meu ídolo, que é até hoje. E aí eu cantava, adorava cantar Como Vai Você, adorava cantar naquela mesa. E eu ia para churrascarias. E aí, quando eu era criança, com 2 anos de idade, as pessoas perguntavam o que eu queria ser. Eu falava que eu queria ser cantola. Não sabia nem falar de. Ai, para, Johnny! Aí eu perguntava como é que era meu nome, e minha mãe falava que eu falava que era Yaya, porque eu não sabia falar Najara, Yaya. E aí perguntava: o que você vai ser quando cresceu? Cantola. Tô lá. E eu queria, porque queria, eu vivia pedindo para minha mãe para ela me levar lá. Eu apontava para a televisão e pedia para minha mãe me levar lá. Então, assim, eu queria ser artista, mas talvez eu não, né, ainda não tivesse me contato, eu achava que cantora era, né? E aí o Daniel veio com essa ideia, já estava montando esse programa, e ele achou que tinha que me encaixar ali. Então foi muito bacana, um prestígio poder cantar com as meninas do Quarteto em Si, uma música que realmente tinha a ver comigo, né? Que era a Feminina da Joyce. Aí foi engraçado porque eu fui para casa da Regina lá em São Paulo para pegar a letra da música e a Regina copiou copiou a letra errado para mim. Mas a gente estava escutando a fita. Sim. A gente é do tempo da fita cassete, tá? Fita Aí a cassete. Regina Usava caneta. Sim, caneta. Aí o Daniel mandou a fita e pediu para a Regina copiar. Então a gente estava lá, foi pro quarto da Gabi, copiar. E aí, então assim, a gente entendeu assim, ó, mãe, me explica, me ensina, me diz o que é ser menina. Não é no cabelo. E não é o que é feminina. Então eu decorei com o que é ser menina. E quando eu cheguei para cantar, ó, mãe, me explica, me ensina, me diz o que é ser menina. E as meninas, não, é feminina. Ah, é que a Regina copiou errado pra mim, eu vou matar ela, mas tudo bem, não tem problema não. É feminina, né? Ah, tá. Que é justamente o nome da música. Mas cantado rápido parece ser menina. E é óbvio que a Joyce, né? Claro, ficou esse. Não deixa de ser um trocadilho bacana, ser menina com feminina, né? E aí foi uma honra pra mim cantar com aquelas meninas maravilhosas do quarteto em si. Me lembro que o o Daniel ficou todo orgulhoso, porque eu gravei de primeira, né? Mas assim, tá fora do tom. Hoje eu vejo assim que eu entrei fora do tom, que uma, uma, uma guia, né? Uma música guia, mais ou menos no meu tom, e no tom das meninas, claro. Elas tiveram que se adaptar a mim. E aí, só que eu entrei um pouquinho antes, assim, hoje eu vejo assim, eu entrei antes, mas tudo bem, tá valendo. E aí foi, né? Foi um sucesso, foi muito bacana. Até as pessoas pensam que eu estou no disco, porque teve um disco, né, do Mulher 80, mas eu não estou. A gravação original é. Não, a gravação original é das meninas do Quarteto em Si. E foi incrível, né? Poder estar ali naquele programa onde tinha Elis Regina, Simone, Gal, Bethânia. Nossa, Fafá de Belém, Joana se lançando, Marina se lançando, Rorô tocando piano para Marina. Zezé Mota, quer dizer, caramba, quem sou eu ali no sentido né, de estar cantando, né, Rita Lee. Então foi maravilhoso estar naquele programa, né, um orgulho muito grande que não esperava, né, e tem uma entrevista, tem uma conversa bacana que o Daniel Filho fez com a gente, tá, comigo também, então isso foi bacana, foi muito interessante, foi realmente uma honra para mim estar ali. Que a única ali, Mandar, eu
Eu sou o patinho, né? O patinho que não tem nada a ver com a história. Mas em 50 anos, isso que eu ia te falar, em 50 anos de carreira você dividiu, né, espaço com grandes nomes. Você Sim, tem eu um tenho essa honra. currículo Eu gigantesco. tenho Por isso essa que eu... honra. Que maravilha. É um privilégio isso, né, Najara? Muito. Eu me sinto muito privilegiada porque eu atuei com atores, muitos já não estão mais com a gente. Eu tenho honra de ter atuado com grandes atores, né? Como Renato Consorte, Paulo Goulart, Nissete Bruno, que me ensinaram muito, 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 muito. Dionísio Azevedo, senhor ator, Yara Amaral, Miriam Pires, Diniz Fati, Marília Pêra, né, Eva Vilma, essas pessoas passaram por Malu Mulher e eu contracenei de Francisco Guarnieri. Gente, né, uma menina de 12 anos contracenando com esses monstros e essas pessoas me tratando de igual para igual, isso, né, não tem preço. Para E mim o bacana é isso, é o profissionalismo, né? As pessoas assim, me enaltecendo você. tratavam como igual, o mesmo nível deles. Então, né, você tá ali olhando para o Guarnieri e falando assim, gente, olha isso, Gianfrancesco Guarnieri, né? E o cara contracenando com você como se você fosse igual a ele, né? Como se fosse do mesmo nível dele. Então, assim, e olhando aquele cara que atuava com o pé nas costas, né? Marília Pêra, maravilhosa, de uma desenvoltura assim, e olhando para mim como se eu fosse igual a ela, me tratando mesmo nível, sabe assim? Então, quando eu revejo alguns episódios de Malu, eu digo, meu Deus do céu, que privilégio que eu tive de atuar com essa gente, porque Mário Lago eu atuei depois, eu tive com o Mário Lago em Salvador da Pátria, mas é um privilégio muito grande, né? Você falou de Poder. Yara Amaral, gente. Eu fiquei assim, eu era criança quando aconteceu o lance do Batomushi, né? Que nós perdemos. E eu fiquei assim. Mas era uma atriz sensacional. Eu falo que a leva dos anos. Por isso que eu falo pra você que eu sou muito fã dos anos 80, 90. São grandes. Não que os mais novos não sejam, mas tem aquela coisa, aquele afeto, né, da televisão. Tem. Construíram a televisão brasileira, né? Construíram. Vieram, né? Muitos vieram do teatro, alguns vieram do rádio, outros, né? Claro, a maioria veio do teatro, foi para outras emissoras que depois, né, foram para a Tupi, para a Record, a TV Paulista, que originou a TV Globo. Então, atores que, alguns que ainda estão aí, que realmente, né, não tem como. Eu acho que não tem comparação, é complicado. Claro, as novas gerações são necessárias, isso é óbvio, né? A gente não fica para semente. Mas eu acho que a gente sempre se espelha em alguém. A gente sempre, né? A gente sempre tem alguém que você se espelha. Por exemplo, a minha ida, ela sempre foi a Eva Vilma. A Eva Vilma era uma atriz que eu acompanhava na Tupi, achava ela linda. Era um jeito meio, sabe, uma coisa meio altiva, meio assim, meio, É. sabe? Gente, quando eu a conheci, que ela fez Mulheres de Areia, foi o ano que lançou a minha novela. Ela, quando me viu assim, ela ficou meio assim, pirralha, né, uma atriz. Mas eu já tinha encontrado com ela quando eles fizeram a inauguração da estátua de Mulheres de Areia em Itanhaém. Eu tenho uma foto beijando ela, porque ela era minha ídola, né? Assim, apaixonada por ela. E aí, tanto que a Tupi me lançou, Eva Vilma que se cuide, está nascendo uma nova atriz na Tupi. Uau! Me lançaram. Aí eu tenho isso nas revistas, nos jornais, foi assim que a Tupi me lançou. E aí depois, um dia, ela foi fazer Malu Mulher, né? Então, olha que loucura, né? Ela foi fazer Malu Mulher, o Zara também. E o Zara era diretor da Tupi, ele não me queria para essa novela. Então, assim, o mundo dá muitas voltas, né? Aí depois ele veio fazer um seriado do qual eu era co-protagonista, né? Então, e Desculpa, depois, em 90, ele foi cheguei. ser meu pai numa novela. Então, assim, né? O mundo dá voltas, como dizia minha mãe, até as pedras se encontram. Então, Mas para você, menina, tudo era novidade, tudo era bom demais. sim. Ó, vamos mandar um beijo para dois colegas seus aqui que entraram. A Cláudia Mal tá aqui, o Felipe Sim, Reis. Um beijo. beijo.
Felipe é maravilhoso, gente. Bati um papo sensacional com ele. Felipe, sim, produtor da nossa peça, que me convidou para essa peça A Casa da Sogra, através do Flávio Sequeira, muito obrigada. E a Cláudia Maal, que a gente está dividindo a cena, que a gente odeia, né? Loura Guapa. Vamos falar um pouquinho da peça? Como que tá? Como é que Sim, foi a estreia? Dia 6 estreou no Teatro dos Grandes Atores. isso. E assim, eu já estava há muito tempo sem fazer teatro, né? Nossa, eu estava me lembrando que a última peça que eu fiz foi em 93, foi uma peça que nem foi muito sucesso. Eu fui produtora junto com o falecido querido Ivan Seta. Para quem não sabe, Ivan Seta é tio da atriz hollywoodiana Morena Baccarin, né? Acho que muitos conhecem a atriz de Hollywood Morena Baccarin, que é brasileira, e ela é sobrinha do Ivan Seta, que era um ator muito engraçado, um bom ator, mas fazia sempre papel de bandido, sempre papel de vilão. E aí nós produzimos, eu e ele, uma peça chamada Romance dos Dois Soldados, mas que não, né, foi meio fracassadinha, assim, porque teatro tem essas coisas, né? E foi a última vez que eu pisei no palco. Aí as pessoas às vezes perguntavam, por que você não faz teatro? Porque teatro é complicado, gente. Ou você tem uma produção boa, ou então você tem que produzir, enfim. É um Não é desafio, né? simplesmente. Então, assim, realmente aplaudir o Felipe e o Andrade Sucesso, e a Calenda e a produtora do Felipe, né, que produtora Reis, que se dispuseram a fazer uma produção do tamanho que eles podem, mas que propuseram a fazer e cumprindo com tudo que prometeram, enfim. E assim, a gente, né, desbravando nesse momento difícil, nesse momento de volta. E então, realmente é muito difícil. Então a gente tem que aplaudir, a gente tem que é, dar vivas né, por essa iniciativa, porque eu não sei se eu faria isso, então meus aplausos e meus agradecimentos, porque né, eu estava ensaiando uma peça, inclusive, antes da pandemia, e eu ia voltar ao teatro. Um amigo meu, Guilherme de Oliveira, da Del Rio Produções, me convidou e nós estávamos ensaiando. E eu estava assim, super, falei, caramba, vou voltar ao teatro, que legal. A gente ia estrear em março de 2020. Olha, Estávamos ensaiando uma peça antiga, Greta Garbo, quem diria, acabou no Irajá. É uma olha. peça muito engraçada, escrita em 1972, por aí, e eu faria uma prostituta, muito louca, maluquete, e a gente estava ensaiando. E a gente ia estrear, assim, 2 semanas que a gente estreava, veio a pandemia e acabou com a graça toda. Exato. Então, né, E aí, essa peça também é um divisor, né, Najara? Porque, sim, sim, principalmente num país que nós estamos vivendo, eu não gosto muito de falar de política, mas acaba a gente tendo que tocar um pouquinho, que tá sim, claro. complicado. A cultura tá, assim, extremamente sem noção, sem ajuda nenhuma. E, só Nós que não é o que temos, nós não temos eu um defendo comandante, aqui. né? Nós não temos um comandante no barco da cultura. Quase nunca É, tivemos, mas algumas vezes foi melhor, algumas vezes foi pior, enfim. Mas parece que agora a gente está realmente sem ninguém. Então, isso é muito triste, né? Porque um governo, eu digo governo federal, estadual, municipal, que acha que a cultura não é necessária, tá errado, né? e é o que salvou Principalmente, muitas vidas. Eu falo que é o que salvou muitas exatamente. vidas. Principalmente eu acho assim que ingresso de teatro e cinema tinha que fazer parte da, da cesta básica. Ótimo. Mas por que não? Aí, claro, óbvio, vocês vão dizer, mas nem a carne faz. Eu sei, mas estou falando que incluindo a carne, um ingresso de cinema e um ingresso de teatro deveria fazer parte, deveria ser subsidiado por, pelos governos, né? Eu acho que lá fora é assim, entendeu? Porque a arte faz parte, né? O lazer faz parte da felicidade, ou de uma vida bem vivida de uma família, né? Pelo menos uma vez na vida, ir ao teatro, ir ao cinema, né, de graça que for, subsidiado pelo governo, né? Então, a cultura é necessária, né? Um país, eu já dizia Monteiro Lobato, um país se faz com homens e livros. Então, nos livros você tem, né? Você tem as peças de teatro, você tem histórias, você tem biografias, você tem histórias fantásticas, ou você tem histórias realistas, né? Mas as pessoas não leem, as pessoas
né, não se informam, não tem, não, não conseguem, né, não tem acesso, essa é que é a verdade, não tem acesso. Mesmo com toda essa, hoje em dia, se bem que hoje em dia, um pouco dessa tecnologia também, infelizmente, mas eu acho que a formação das pessoas não permite que elas se informem, se leiam mais, né? E se informem mesmo, leiam, não fiquem lendo só sites de fofocas, fakes, né? Que isso não leva a lugar nenhum, não vai assim, ó, como eu vivo sem essa notícia, né? Ao invés de você ficar fazendo comentários em posts absurdos, você vai ler, né, alguma coisa para enriquecer o Produtivo. seu vocabulário. Né? Principalmente para o seu vocabulário, né? Porque essa juventude misericórdia, né? O vocabulário, meu pai eterno, não sabe nem escrever, quanto mais falar. Então, é Eu sou da complicado. época que tinha, pelo menos eu não sei hoje, mas eu sou da época que tinha aquela caligrafia certinha de todo mundo, tinha que ter letrinha bonitinha, redondinha. Você passou por isso tudo. A minha não é bonita, mas pelo menos eu escrevo em português correto. Ah, ponto, fechou. Minha não é bonita, minha letra não é, até porque eu acho que, como eu escrevia muito rápido, aquelas coisas de copiar, né? Tem que copiar as coisas, minha letra é um horror. Mas pelo menos eu escrevo em português correto. Então, né? Perfeito, perfeito. Eu tô observando que você fala muito de uma pessoa, vou falar dela agora, não vale chorar, tá bom? Quero falar da Dona Maria Antônia, estava Sim, sempre mamãe. presente na sua Sim. vida, foi a sua maior apoiadora, então, desde o Sim, início, foi, sim. Meu pai também foi, porque às vezes as pessoas podem achar que eu falo um pouco do meu pai, puxando o mas é saco da porque, mamãe. né? Mas é porque eu tive meu pai por pouco tempo, né? Eu tive meu pai por 10 anos só. Ele faleceu num acidente de carro, eu convivi com ele 10 anos. Foram 10 anos muito intensos e papai acompanhou também minha carreira, ele babava por mim. Meu pai era dentista, meu avô também, e eu odiava essa profissão. Sério? Então eu fui no Silvio Santos uma vez, eu tinha 5 anos eu fui entrevistada, quer dizer, eu participei de um mini júri que o Silvio Santos tinha, e uma vez eu fui entrevistar a Glória Menezes, e outra vez eu entrevistei o Fábio Máximo, que estava fazendo uma novela na época. E aí eu me lembro nitidamente que o Silvio me perguntou, qual a profissão que você não gostaria de ter? Ih, papai que tá lá em casa não vai gostar, mas eu não quero ser dentista. O Silvio perguntou, por quê? Eu falei, credo, colocar a mão na boca dos outros. Ai, que nojo. Meu pai Olha, babou. Aí ele, qual a profissão que você quer ser? Já sou atriz. poderosa. Então, a pessoa já era decidida. Eu Porreta. sempre fui decidida. Então, assim, a mamãe, claro, depois que o papai faleceu, a mamãe, né, me acompanhou e apoiou. Ela podia ter, enfim, desistido de tudo. E aí eu pedi para ela me pedir tudo, mas não me pedir para que eu deixasse minha carreira. Aí, graças a Deus, né, ela embarcou nessa loucura, que não é fácil. E realmente é uma pessoa que, né, ajudou a minha formação, né, ajudou a me formar a pessoa que eu sou. Então, realmente ela faz muita falta. Fez 3 anos que ela se foi e até hoje eu não superei. Não sei se um dia eu vou superar. Mas, né, a gente era muito companheira, né? A gente era muito companheira, muito grudada, muito amiga. É, a gente tinha nossos arranca-rabos, porque éramos diferentes, mas ao mesmo tempo bem iguais. Então, assim, eu era muito tocona, igual a ela. Só que ela falava que quando eu dizia que uma coisa era pedra, e então a gente acabava ficando. E ela Mas ela não era escorpiana, não. ela era câncer, Ah, canceriana. então não Então a devia gente ser tão batia de briguento. frente muito. A Sério? gente batia muito de frente. Mas assim, os pensamentos que ela tinha são os meus pensamentos. E, quer dizer, nem todos, graças a Deus, nem todos. Então, Ah, assim, graças a Deus, nem todos. Ela tinha algumas coisas que eu não concordava. E eu fui, digamos assim, a minha formação me permitiu separar, digamos, né? Não é porque minha mãe tinha um conceito ou um pré-conceito de alguma coisa que eu também teria que ter. Não, eu tenho as minhas próprias convicções, né? Baseado em tudo que meus pais deixaram para mim, mas em algumas coisas que eu não concordava, eu tenho as minhas opiniões definidas e claras
e penso eu, né, um pouco mais certas, porque assim, o povo antigo era muito racista, né? Então isso né, eu cresci ouvindo essas bobagens e nem por isso eu me contaminei, porque, né, para mim isso não, para mim não existe diferença de raça, de cor, de sexo, né? Eu acho que o ser humano é ser humano, acabou e pronto. Não interessa se ele é amarelo, azul ou cor de rosa. Mas isso é uma coisa minha, né? Então, eu acho que é muito, né, de você conversar. A gente sempre teve papos muito abertos, eu, meu pai, minha mãe, né? Então, eu tenho as minhas convicções, né? E não é porque meus pais, minha mãe tinha uma coisa arraigada, antiga, velha, cafona, retrógrada, que eu, né? Mas a minha mãe sempre foi uma pessoa muito, muito aberta e muito esclarecedora sobre, por exemplo, sobre drogas, sobre, né, sobre sexo. Então, assim, não existia esse tabu. Então foi muito bom. Mas como a gente estava falando de Malu Mulher também, serviu muito para minha mãe. Cada episódio de Malu ela conversava comigo, ela explicava, ela aproveitava para que aquilo pudesse ser alguma coisa de engrandecimento e de ensinamento para Narjara, que estava em formação, né? Sim. Apesar da Elisa, ela estava em formação. Eu me lembro que eu estudava no colégio de freira horroroso em São Paulo, e não por causa das freiras, porque assim, você vê a mentalidade, né? Depende da cabeça das pessoas. Eu estudava no colégio em São Paulo, que as freiras elas eram modernas no sentido de se vestir, mas a cabeça era do tamanho de uma noz. E aí eu vim para o Rio, fui estudar no colégio onde as freiras andavam cobertas dos pés à cabeça, e a cabeça era boa, era uma cabeça aberta, era uma cabeça que, sabe, que recebia, que entendia o que era o amor de Deus pelas pessoas, o amor de Cristo pelas pessoas. Então, né? Porque eu falei isso porque eu tinha uma freira na aula de religião que ela confundiu a Malu com a minha vida, ela confundiu a Elisa com a minha vida. Eu tinha recém perdido meu pai, e essa professora de religião começou a falar de pais divorciados, de pais esquitados na aula de religião, olhou para minha cara e falou assim: a Najara sabe muito bem como é que é isso, né? Eu Ah, olhei para a gente, como cara é que dela, fala assim, isso? sempre fui respondona. Olhei para a cara dela e falei assim: não sei, não, senhora, porque meu pai morreu. Meus pais não são separados. E fiquei com Meu o bico desse Deus. tamanho, pé da vida. Eu falei assim: ela pensa que eu sou quem? A Elisa? A mulher tá confundindo a Elisa com a Najara, pirou, né? Então, Tem assim, nada a olha, ver. né? Eu tinha recém perdido meu pai. E ela confundiu a Elisa com a Marjara, falando de pai separado. A Marjara sabe bem o que é isso. Não, senhora, não sei não. Meu pai morreu. Então, Olha assim, isso. né, são barras que você tem que enfrentar. E eu sempre fui, né, respondona nesse sentido, assim, de não deixar as pessoas falarem o que quiseram, o que bem entendiam né, daquela história. Então, para você ver, né, o que Malu ajudou, e se bem que era engraçado, muitas pessoas, muitos homens falavam assim: minha mulher se separou de mim por sua causa. Olha isso. Eu acho que não, né? Aí a minha mãe entrava e disse assim: acho que não, acho que você não, que não era um bom marido, né? Porque que eu falava que a mulher assistia Malu Mulher e separou. Eu Gente, a mulher lembro. abriu foi o olho, né? Com certeza. Gente, porque assim, foi o que você falou, que tudo bem que era um pouco mais leve o militar, mas era ainda aquele comportamento muito pesado, né? De violência. Não que mudou muito, mas ajudou muita coisa, né? As mulheres hoje são muito mais independentes, nós temos grandes governantes aí, exemplos da dramaturgia, deu uma enrolada aqui. E eu acho que, assim, graças a Deus, gente, porque a vida da gente é tão aí, né? Tão rápido. Você vê, passa tão rápido, você tem que ser mais você, né? Exatamente, Eu não falo que você exatamente. foi respondona, não. Você foi certa, incisiva. Não, tem que te É, respeitar sim. eu era braba, assim, quer dizer, né? Pô, a mulher falou uma coisa que não tinha nada a ver, assim, então eu sempre retruquei. Não, meus pais não são separados, meu pai acabou de morrer. Assim, falta de respeito da parte dela, né? Eu me senti muito aviltada, eu me senti muito, né? Sabe, ofendida, né? E no meu mais íntimo, né? Uma criança de 12 anos
que tinha, né, há 2 anos eu tinha perdido meu pai. E só porque eu fazia um programa, que era um programa de vanguarda, onde tinha uma menina que, que tinha a minha idade, mas não era eu, ela era a Elisa. Ela tinha lá os problemas dela, ela tinha as coisas dela, não era eu. A Elisa era uma menina parecida comigo. Se bem que tinha uma coisa interessante, que o Manuel Carlos era um dos autores de Malu. E toda vez que a gente chegava no Rio, ele pedia pra gente ir pra casa dele. Então a gente ia na casa dele, bater papo com ele, tal. Eu ficava brincando com a filha dele, com a Carola. E enquanto ele ficava conversando, a minha mãe, espicaçando a minha mãe, assim, esmiuçando a minha mãe, em detalhes a meu respeito, porque ele pegava muitas coisas minhas para escrever Malu. Então é interessante Que isso, bom. assim, né? Você já serviu como referência, né? Sim, eu servia como referência. Era engraçado. A Eu Elisa tinha conversei. muito da. A Elisa tinha muito do meu jeito, assim, do meu jeitão. Às vezes eu vejo, eu assisto aqui, eu morro de rir com o meu jeito. Eu digo, gente, mas isso aí é muito Najara. Assim, esse jeito muito, né? A E Elisa a era uma cara. menina à frente do tempo dela também, né? Então, era muito gostoso fazer. Foi um convívio muito, muito bacana com a Regina, porque a Regina foi muito generosa comigo, muito. E a gente dividia cenas mesmo. Ela me tratava de igual para igual. Fazia questão que eu tivesse um bom relacionamento com os filhos dela, especialmente com a Gabriela, porque a Gabriela era pequena, então tinha ciúmes de mim, né? Era normal, né? Uma menina de. Ela tinha 8 anos, acho que menos, ela tinha 5 anos. Ela tinha 5 anos. Então, ela tinha ciúmes de mim, né? E aí a Regina fez a nossa aproximação para que a Gabriela soubesse que, né, eu era filhinha Tem na nada a ver. ficção, mas que na vida real ela continuava a ser a filhinha do coração dela. Então, a gente conviveu muito. Hoje eu tenho um convívio muito bacana com a Gabriela. A Gabriela um dia me ligou e me falou umas coisas tão lindas que eu fiquei até emocionada. Então é bacana isso, né? Eu tenho assim essas boas lembranças, né? E a Regina acolheu a mim e a minha mãe na casa dela aqui no Rio de Janeiro, porque a Globo não nos dava hotel. E então a Regina nos acolheu na casa dela, na casa que moravam os pais dela, e então foi um convívio muito bacana. Eu tenho só boas lembranças. É incrível. Eu tenho amizade com a Regina até hoje. Nós voltamos a nos falar depois de Páginas da Vida, porque a gente se distanciou. E voltamos a nos falar em Páginas da Vida, que também vai reprisar no Viva em breve. Então, eu tô feliz também que eu vou ter 2 novelas no Viva. Nossa, pra galera aí que tá aqui, que acompanha você, que acompanha a gente, assiste que agora, depois desse bate-papo, então, eu vou saber quem é Najara Tureta mais intimamente, que é uma delícia a gente ver como que é a pessoa nesse bate-papo informal, né? Por isso que eu falei pra você, sem protocolo, vamos falar, vamos conversar, vamos bater papo. Sim, É o que a claro, gente com tem que fazer. certeza. Sim, Najara, uma vez eu bati um papo com o Francisco Carvalho e eu adoro ele, que ele é um grande ator, e ele falou para sim. mim uma vez sobre ele entrar, nós falamos muito sobre isso, você como fez vários personagens, entrar em cena e sair de cena. Eu perguntei para ele, falei, Francisco, você se deixa influenciar pela cena? Você incorpora, você chora, você fica sofrendo com aquilo? Ele, não, ali no momento sim. Saiu dali, eu volto a ser o Francisco e vou pegar o ônibus, pegar o carro, o táxi. E na Jaratureta, como é que é? Quando eu era criança, eu me envolvia muito, porque eu não estudei, eu sou autodidata, né? Eu não tenho técnicas. Eu aprendi fazendo. Então, para mim era complicado, porque eu entrava na personagem e acabava ficando, né? Mamãe às vezes falava que eu incorporava a personagem, às vezes ela falava, olha aqui não é a Bel não, tá? Então, cuidado, de vez em quando, né, tomava uns pitos. Mas ao longo da carreira eu não digo técnicas, porque eu não consigo ter técnicas, né? Eu sou uma atriz muito intuitiva. Eu não, eu não penso para fazer assim, eu não penso para atuar, eu atuo, ou sei lá, eu não atuo. Eu acho que hoje tem uma coisa de atuar e não atuar. Eu entro na personagem. Mas eu tive uma experiência muito bacana. Quando eu fiz Mal Mulher, eu tive um episódio que era sobre violência, em que 2 bandidos entravam na casa da Malu e quase estupravam as duas, né? Que por sinal foi muito bem feito pelo Otávio Augusto e o Zé Dumont. E eles se preocupavam muito nos bastidores de brincar comigo,
de me distrair e tal, porque as cenas eram bem punks. E aí eu me lembro que quando eu tive a cena, o Zé do Mundo me agarrava e eu cheguei a arranhar ele de verdade. Eu larguei a unha no peito dele, ele ficou com um rasgo aqui, coitado, porque eu não sabia, eu não tinha, não tinha técnica de força, e ninguém também me orientou a isso, deixou, porque sabia que eu era uma criança, né? Eu tinha 12 anos, ok? E assim, não vamos na técnica, deixa ela, né? Não vamos cortar, né? Porque vai querer me ensinar uma coisa ali àquela altura do campeonato. Mas isso foi assim, engraçado porque me fez mal, né? Eu fiz a cena, me debatendo, chorando e tal, não sei o que. Quando acabou a cena, eu fui olhar no monitor e eu continuei chorando, eu não consegui sair, eu entrei em choque. E eu me lembro que o Denis Carvalho estava dirigindo, ele ficou muito assustado. Aí me botaram assim no sofá, a produção toda ficou toda assustada comigo, porque eu tive meio que um ataque histérico, né? Eu não consegui sair, eu me emocionei e não consegui voltar para o estado normal. Eu continuei, como se aquilo fosse real. E aí o Denis pediu para o pessoal da produção ficar fazendo massagem, dar uma água, não sei o que e tal. E aí o Denis, depois a minha mãe me contou que o Denis foi falar com a minha mãe, pediu para ela entrar no estúdio, mas deu uma, né, não falou nada para ela, assim, só falou assim que a gente ia embora, né, no final de semana a gente ia embora, e ele falou para a gente não ir embora, para ir tomar um sol, para ir para a praia, que eu tava precisando distrair. E então foi interessante isso. Depois não aconteceu mais, mas aí eu me lembro que quando eu voltei a atuar em 2011 na novela Morte Assopra, foi bacana, eu tive uma experiência muito legal, que eu consegui me emocionar com a personagem e, portanto, eu consegui sair. Então, não era a Najara que estava ali, mas a Lília, que estava passando por uma dificuldade. Então, quando acabou, acabou. Foi interessante isso. Eu consegui me vestir da Lília e depois sair da Lília. Então, assim, a gente amadurece, né? A gente, como eu disse, não que eu tenha técnicas, mas aí nesse caso uma espécie de técnica me ajudou. E o fato de eu conseguir, como atriz mesmo, me emocionar com a personagem e não comigo. Que antes eu usava mais a minha emoção. A partir do momento em que eu passei a usar a emoção da personagem, ficou mais fácil desligar, porque não era eu. Então, tem essas coisas, essas descobertas, por isso que eu digo que a gente, né, tá aprendendo. Porque cada dia eu aprendo mais alguma coisa, né? Não é porque eu tenho 50 anos de carreira que eu acho que eu sei tudo, não. Eu estou aprendendo, estou em constante aprendizado. Então é bacana. Isso foi uma das descobertas que eu fiz, e que me enriquece, né, que me ajuda, né, e que me dá mais um distanciamento da personagem, né? E saber justamente separar, vestir a personagem, saber desvestir a personagem é importante também. Fala pra mim, estreia. Foi friozinho na barriga? Teve? Sempre tem? Com certeza. Fernanda Montenegro disse que se não tiver friozinho na barriga não presta, né? Então, assim, Ah, teve friozinho na barriga, sim. Foi, né, muito tempo sem pisar no palco, mas eu me diverti muito, eu rio. Eu tenho um problema, eu tenho riso frouxo. Então, algumas coisas que eu enfiei, assim, tipo uns cacos, assim, eu acabei rindo. E vou acabar rindo até o final da temporada, porque eu acabo enfiando os cacos. Cacos, para quem não sabe, são partes de texto que não estão no texto. Então, a gente acaba, ao colocando. longo né, da temporada, a gente acaba enfiando os caquinhos. Mas isso é o que dá o tempero, né? E aí eu acabo rindo, eu tenho riso frouxo, mas eu me divirto muito, eu rio, é, porque a peça é engraçada, então é uma personagem que não tem nada a ver comigo, mas ao mesmo tempo ela é muito rápida de raciocínio. Eu sou rápida de raciocínio. Vou deixar a parte. Então, assim, essas respostas que ela dá são respostas que eu daria. Algumas sim, outras não. Mas, assim, eu sou esse tipo de pessoa. Às vezes eu meio que dou alguns foras na pessoa com um sorrisinho na cara. Então, Aquela pimentinha, né? Aquela. Adoro. Mas tem gente que tem, merece. Mas tem gente que tem. merece. E eu dou. Pior é que eu dou sem dó. Tá certo, não, tem que ter imposto a respeito. Eu Sem admiro dó. gente forte. Eu sou cria de Malu Mulher, meu amor.
Sou cria dos anos 80. Exatamente. Não sou cringe, eu sou vintage. É diferente, meu amor. Vintage. Né? Menina, eu ainda não consegui aprender esses vocabulários. Eu entrei na juventude do Rotary, eu vejo os meninos falando assim, eu falo, o que eles estão falando? E eu assim, eu sou extremamente careta. Eu falo, fala português direito, menino. Eu também. Eu também sou muito careta. Não, Eu não consigo escrever VC, TD, TB, não, é eu sem integral. acento, tem tudo, eu não consigo, para mim não dá. Não, eu participei do Passa ou Repassa, que era um programa que eu gosto muito do Celso Portiolli. Eu já tinha participado uma única vez com o Google Liberado, e eu tinha ganhado, foi em 92. E agora eu era louca para ir de novo e eu ganhei, já vou antecipar, dar um spoiler, mas só vai passar em fevereiro. E as pessoas ficaram meio assim comigo, porque, ai, mas você sabe isso, ai, mas você sabe aquilo. Eu tenho Eu conhecimentos gerais do que eu posso fazer. estudei. Então, eu estudei. Eu estudei só até o. Hoje em dia, acho tão ridículo, né? Ensino fundamental. Ensino fundamental. É Mudou fundamental, não tudo. médio. Médio. O meu é Médio, médio. médio. Que é o antigo colegial. Eu fiz o colegial, né? Eu fiz o colegial. Que é o antigo para poder entrar na faculdade. Eu não tenho faculdade, então eu tenho aquele colegial. Mas eu leio, né? Eu leio, eu tô sempre me atualizando, tô sempre sabendo. Meu pai lia 2 jornais por dia. Então, eu sempre fui acostumada a ler, a me informar, a saber. Assim, eu acho que eu sei um pouquinho de tudo, né? Não sei tudo, mas um pouquinho de tudo. Meu pai tinha essa coisa de conversar. Ele puxava uma conversa, por exemplo, se ele estivesse numa festa com você, ele puxava uma conversa sobre política. Aí ele via que você não desenvolvia, ele pulava para o futebol. Aí Olha, ele via que você não desenvolvia, ele pulava para literatura. Uma hora ele achava alguma coisa que você, sabe? Então olha. isso é uma pessoa que tem assunto, né? É muito chato você conversar com uma pessoa que só fala daquilo, ou que só fala de uma coisa só, gente. Misericórdia, não tem que ter paciência, não, sabe? Não. Se for, Acaba sendo chato, menina. Não, você vai. não, eu não Acontece tenho. tanta coisa, acontece tanta coisa. E essa falta de vocabulário também, assim, me deixa meio, né? É o que eu te falei, apesar de eu ter só o ensino médio, é, eu leio, né? Eu leio, eu me informo, eu procuro saber o que estão, né, as coisas que estão acontecendo. Eu estou dando entrevista para você agora, eu acho que eu não devo cometer erros de português, não é bonito, não é, né? Um ator, uma atriz, ele tem que saber pelo menos, né, um mínimo de palavras, ter um mínimo de vocabulários para não ficar falando só gírias, para não ficar falando maneirismos, né? Como então, entende, né? Não. São coisas que irritam quem está assistindo a mim, pelo menos irrita muito. Então, E eu falo, eu, né, Ana Jara? É assim, a gente, graças a Deus, a gente tem. Eu descobri há pouco tempo isso, eu me formei em direito e eu falo que todo mundo deveria fazer direito, pelo menos, para poder ter uma base. Só que eu não faço nada hoje a ver com direito. Só que me deu uma base muito boa para poder conversar. E uma amiga falou assim: você vai se dar bem, porque você gosta de gente, você gosta de conversar. Então, quantas coisas nós já falamos aqui hoje? De tudo em 50 minutos. Isso que não é é? bacana. E você tem Não história é? para contar Sim, maravilhosas. sim. Mas né, não adianta só também falar de mim, né? São histórias de vida. De Né? vida. Não adianta só falar eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu não sei o quê. Né? Só as pessoas sabem. Vai lá na Wikipedia que tá cheio, né? Tem uma relação enorme a meu respeito. Você vai ficar sabendo um monte de coisa a meu respeito, né? Então, são coisas sobre a vida mesmo, de modo geral, né? O que isso influenciou, né? O que isso acrescentou na minha vida. Isso sim, né? São coisas que na Wikipedia não está escrito, né? Então, acho que, né, são esses ensinamentos, essas coisas que a gente leva para a vida, né? Essas coisas que o que me enriqueceu, o que me enriquece, né? É isso. Você estava perguntando da comédia, por exemplo. Eu gosto muito de comédia, eu adoro comédia. Eu sou o tipo de pessoa que eu gosto muito de ver filme de bobagem. Assim, meu ídolo de comédia é Mazzaropi, né? Sou Olha, apaixonada por Mazzaropi. Eu cresci vendo Mazzaropi, eu sou apaixonada. Até hoje eu vejo esse filme de Mazzaropi, eu rio, eu me escangalho de rir, sabendo da piada, todos. sabe? Eu me escangalho de rir com aquele homem. Aquele homem era um gênio. Aquele homem, se fosse americano, Simples. Simples.
que falava errado na brincadeira dele, né? Porque ele baseou-se no Jeca Tatu, então ele falava tudo errado. Gente, é muito divertido, querido. E assim, sem palavrão, sem. São bobagens, mas Apelativo, nada apelativo. engraçado. Então, eu sempre fui muito fã dos Trapalhões, eu cresci vendo os Trapalhões. E os Trapalhões, gente, na época que os Trapalhões eram Tupi, essas coisas que eu peguei eles na Tupi, era esse humor bobo, gente. É humor bobo, é humor de jogar água, é humor, sabe? Um humor tão gostoso, um humor sem apelação, sem. Era muito gostoso. Então, eu cresci vendo eles. E eu tive o prazer e a honra de atuar com os quatro. Então, isso para mim não tem preço. Porque eu era muito fã, muito fã. Era não, vamos colocar no presente, porque né, eles não morreram, né? O que eles fizeram tá aí. Então, assim, para mim, ter atuado com eles, ter feito vários quadros com eles, meu Deus do céu, para mim era. Não precisava nem me pagar, porque eu estava nas nuvens com eles, né? Então, tempo de comédia. Um amigo meu foi ver a peça, ainda brincou comigo. Nossa, eu não sabia que você tinha esse tempo de comédia. Eu falei, eu tenho. Porque eu trabalhei, eu gostava de ver os Trapalhões. E eu trabalhei junto com o Renato, com o Dedé, com o Mussum e com o Zacarias, que tinham tempos de comédia. Porque não adianta você ter um texto engraçado, não, isso não adianta. Você ter um texto engraçado e não saber como dizer aquele texto engraçado. Da forma como você fala aquele texto engraçado, ele pode não ficar engraçado. E da forma como você fala, por uma pontuação, por um ponto que você coloca, uma respirada que você dá, fica engraçado. Então eu aprendi isso com eles, né? Eu sou fã de Oscarito, de Grande Otelo, de Jerry Lewis. Jerry Lewis, olha. Jerry Lewis, ele empurrava o rapaz da coisa, você já ria, fazia aquela múmia. Era uma bobeirinha, mas, nossa. Eu morro de. O Gordo Magro, gente, o Gordo Magro. Os Três Patetas. Eu não perdi os Três Patetas. Então, assim, sabe? Isso, gente, é humor. É humor de circo. Assim, eu tenho paixão por palhaço. As pessoas assim, têm essa coisa de palhaço, por causa dessa coisa horrorosa de botar palhaço em coisa de terror. Eu sempre gostei de palhaço. Então, o palhaço é a coisa mais idiota que existe na vida. O cara. Sabe, você ri. Então, assim, eu acho. Essa coisa do humor é difícil fazer rir. Eu acho que é mais fácil fazer chorar. Fazer chorar é mais fácil. Por mais falso, às vezes, que você seja, é mais fácil fazer chorar, até porque você pode botar um colíriozinho e ficar, né? E rir. Você tira a crise da pessoa, né? Falando desses. Eu sou muito fã de Chico Anísio, né? Também tive o prazer de. Não atuei com ele, mas tive o prazer de conhecê-lo e de bater papo com aquele homem. Meu Deus do céu, eu estou batendo papo com o Chico Anísio. Ninguém merece isso. Olha aí, quer dizer, é um privilégio muito grande, né? Um homem daquele inteligente, um sensível, humilde, um cara humilde. E um gênio, porque se fosse americano, tava podre de rico, né? Porque 300 mil personagens e um diferente do outro. Aquele homem era um gênio. A gente estava falando de um personagem, né? A gente estava falando de você entrar num palco, fazer um personagem, ele fazia quantos em um só, né? Totalmente diferentes um do outro. De um talento assim, gente. Então, é o que eu digo, fazer humor é muito difícil. Não é fácil. Você sabe que sexta-feira eu vou conversar com uma outra atriz maravilhosa. Ela disse que para eu mandar um beijo para você, nossa Nina de Paula. Adoro Nina de Paula. Nina de Paula fez muito Vivo Gordo, atuou Vivo muito Gordo. Com o Jô Soares, maravilhoso. Eu cansava de ver. Ela tem um tempo maravilhoso de comédia, uma ótima atriz. E que atuou muito tempo em. Eu não me lembro se ela chegou a fazer Planeta dos Homens, isso eu não me lembro. Não me lembro, porque eu sempre assistia. Mas ela fez muito com o Jô Soares, eu me lembro sempre. Então, para, digamos assim, ser escada, para trabalhar ali com o Jô, também você tem que ser bom. Porque você tem que jogar a piada pro cara. É o cara que vai terminar, mas quem tá ali também tem que jogar a bolinha boa. Então, a Nina, além de linda, Nina, um beijo, tô com saudade de você. Maravilhosa. Maravilhosa, uma tremenda atriz que merece mais oportunidades, né, Nina? Você é incrível, maravilhosa. Um beijo grande. Beijo grande. O artista tem essa questão das oportunidades, né, Najara? Você passou só os perrengues da vida da gente que a gente sabe que a gente já passou.
Exatamente, Não é não fácil um é. dia após o outro. Mas, É, assim, graças a Deus você tirou de letra e seguiu a vida e a vida tá sim, aí. tudo na vida é um aprendizado, né, Edgar? Tudo na vida é um aprendizado. Eu acho que a gente tá, né? Como diria o grande Vicente Mateus, presidente do meu amado Corinthians, quem tá na chuva é para se queimar. Então, Ótimo! Sensacional! Essa foi a melhor da noite. Olha, nós não íamos dormir sem essa. Amei. Vicente Mateus, que Deus o tenha em bom lugar, grande Olha só. presidente do meu Corinthians. E já descobrimos aqui, ao vivo agora, né, 21 horas, que na Jaratureta é corintiana roxa. Não, Sempre fui por causa de papai. Papai, sou corintiana oxa. Aí passa o papai ficava bravo que cada vez que o Corinthians fazia um gol, eu falava, gol, Pé! Papai, não, Pelé não joga, não, filha. Pelé joga no Santos. ai meu Deus. Ainda trocava, ainda trocava. Mas o que vale Mas era eu coração. sou do tempo do Rivelino. Ai, mano, esses dias tava me batendo uma dor na consciência. Eu falei, 40 anos já, e agora, gente, né? E nada, vambora. E um dia Vou após fazer o outro. 55, meu filho. Eu tenho 15 a mais que tu. E de novela, hein? Que é, Pois diga-se de é, passagem, que não é pouca coisa, não. não é? Minha rainha, obrigado. Eu quero, assim, te agradecer humildemente, Olha, porque foi um dublador amigo delicioso. meu, Thiago Fagundes, acabou de entrar. Ai, que Obrigada, delícia. Thiago. É. Vamos falar a deixa final, um pouquinho da carreira Sim, de dubladora, que eu, eu amo ser dublador, amo ser eu dublador. entrevistei eu entrevistei a Selma Lopes. Olha que Ah, delícia. aqui, Selma Lopes maravilhosa que foi casada com Zacarias. Zacarias. Casada com Nossa, Zacarias. É e uma conta pra grande. gente, conta um pouquinho como é que é essa experiência aí de Gente, dublagem. eu comecei a dublar em 2006, quer dizer, na realidade eu fiz um curso quando eu era mais jovem, mas o seu falecido Herbert Richards me admitiu num dia e me demitiu no outro. Aí eu fiquei com tanta raiva da dublagem, nunca mais pisei num estúdio de dublagem. E aí a vida passou, e eu não deixei a dublagem pra lá. E eu tenho um primo que ele se chama Carlos Tureta e ele foi por longo tempo a voz do Cartoon Network. Ele ainda é a voz do Cartoon Network no Brasil. Ele morava nos Estados Unidos, agora até ele voltou para os Estados Unidos. E ele de lá, e aí ele veio para cá para o Brasil passear e conversar com as pessoas de dublagem e perguntou: por que você não dubla? Eu falei: eu aprendi, mas eu acho que eu não sei mais não. Ah, vamos lá, vou te levar lá na Cinevídeo, vamos fazer um teste. Aí eu me lembro que reencontrei minha querida Miriam Fischer. Aí fui lá Olha, fazer um teste com ela, misericórdia. Foi boca para um lado, foi voz para o outro. Eu falei, isso é muito difícil. Eu não sei fazer isso não, Miriam. Aí ela falou assim, não, é que você esqueceu, você não praticou. Mas se você praticar, você vai... Aí eu, ai, não vou conseguir não, é muito difícil. Aí eu peguei aí eu reencontrei minha grande amiga Sheila Dorfman, que era só atriz na época também, e a gente fez algumas coisas junto, e ela tinha virado diretora também, e ela é a voz da Sandra Bullock. E ela então me deu algumas aulas particulares. Eu ia lá na dubladora e ficava lá olhando, ficava vendo os outros dublarem, e ela então me orientava. E assim foi, até que finalmente eu comecei em 2006, comecei a dublar algumas. Acho que eu me lembro que um dos primeiros filmes que eu dublei foi Destino do Poseidon, em DVD, uma gritaria do caramba, só que eu tinha visto o Destino do Poseidon antigo, né? Então eu tinha aquela. Aí eu fui dublar esse mais novo, e aí dublei muita coisa. Comecei a dublar Cold Case, Smallville, e aí foi indo, e assim, eu amo dublar, amo. O Thiago me deu algumas oportunidades muito bacanas, né, Thiago? Obrigada. Para quem quiser ver na Netflix, tem um filme chamado Swallow, Difícil de Engolir, direção do Thiago Fagundes, e já vou assistir. muito. Swallow é um filme, se eu não me engano, ele é de uma produtora angolana. Angolana? Eu sei que é da África. E eu dublo uma negona, assim, bacana, se chama Violet. O nome dela é Violet. É uma negona hilária, porque ela mora na Itália. Então ela fala meio macarronada, assim, tchau, como está? Maravilhosa, assim, uma mulher bonita, vistosa e muito bacana.
E aí eu tive esse prazer de dublar essa personagem. E tem muita coisa que eu dublei que tá na Netflix. Tem Needle, o que mais? Tem uma série com o Al Pacino que tá na Amazon, que é. Agora eu esqueci o nome, a memória também. Assim, a Tanto gente dubla muita filme. coisa. Filme. Eu dublo alguns filmes na telona, mas às vezes assim, eu faço um papelzinho pequenininho, então assim, nem posso falar, vai assistir que eu fiz a fulana, a Beltrana. Eu faço alguns papéis pequenos. Tem alguém aqui que tá de aniversário e pediu um beijo. Ah, sim, meu fã, o Crístigo, 1979, né? Tá de aniversário amanhã. Escorpião que nem eu. Um beijo, meu amigo. Olha. Agora, Um beijo. novembro tem Feliz muita gente, né? aniversário. Eu vejo muita gente fazer Sim. aniversário em novembro, gente. Pois é. Então, assim, eu gosto muito. Semana retrasada eu dublei uma personagem do The Good Doctor, que deve estar, óbvio, na nova temporada. Eu faço uma paciente lá, que me deu muito prazer de fazer. Então, assim, eu gosto demais de dublar. É uma coisa que agora eu já não consigo separar, assim. O dublador é um grande ator, porque ele tem que dar vida a um personagem que já está feito, ou seja, ele não pode florear muito, mas muitas vezes com a voz e com a interpretação e com a competência do diretor de dublagem também, ele pode até melhorar ou piorar aquele ator que está ali, né? Às vezes aquela voz casa, não casa, e a interpretação daquele ator. Eu já me vi dublada, gente, é muito legal. Eu já me vi dublada em espanhol, então assim, eu fico pensando que a gente tem um jargão que eu tenho um boneco em tal coisa. Quando um dublador fala que tem um boneco, é porque ele já está acostumado a dublar aquele ator, então vira o boneco dele. Então, assim, eu penso que eu sou o boneco de alguém em algum lugar, porque eu já me vi dublada em espanhol, uma voz que não tinha nada a ver com a minha, e é muito engraçado. E Morde a Sopra eu fui dublada. Então, assim, é uma emoção você saber que tem alguém que faz você em outro país, da mesma forma que eu. Eu me relaciono com uma atriz que eu dublei em Coração Indomável. Ela fazia uma empregada na primeira fase de Coração Indomável. Eu dublo duas empregadas em Coração Indomável. E dublo essa novela também, Te Dou a Vida, eu faço uma amiga da Andréia, Pilar, no SBT. Então também tenho esse prazer de fazer algumas novelas mexicanas, então é bacana. E aí eu me relaciono com uma atriz, que eu faço a voz dela. Então é bacana isso, né? A pessoa mora no México, eu falo com ela, que eu faço a voz dela. Então é um prazer, é uma coisa muito bacana. Eu amo dublar, amo. É uma coisa que eu agora não, assim, não consigo separar. Não tem aquela coisa de, eu sou atriz É que nem alguém pergunta, como é que você gosta mais de ser atriz de teatro, de TV, de cinema? Eu gosto de ser atriz. E ser atriz engloba fazer teatro, cinema, televisão e dublagem. Então, é onde, né? Comédia, drama, tudo. Que Tudo. venham Eu os sou atriz. touros. Eu sou atriz, ponto, né? É como assim, tem uma coisinha que me incomoda muito, às vezes, nos discursos feministas, que é assim, eu sou mulher, pobre, negra. Não, gente, eu sou mulher, ponto. Não importa se você é asiática, africana, americana, brasileira, você é mulher, ponto. E a mulher, né, tem as suas tem os seus problemas, tem os seus enfrentamentos, tem as suas lutas, né? Mas não contra o homem, não contra o machismo, né? Sim, contra o machismo, sim, mas não contra o homem, né? É uma coisa de, enfim, é uma coisa que tem que se acertar. Eu acho que a gente não é contra o homem, mas é claro, a gente tem que se impor como seres humanos iguais. Eu sou a favor da igualdade de direitos, né? Somos todos iguais perante a lei, independente de raça, sexo e cor, né? Então é isso, é tão simples. Eu acho que o que me define ou o que eu me identifico muito é a música Imagine do John Lennon, né? Imaginar um mundo onde não haja religião, onde não haja divisão e que todos nós possamos, né, viver juntos e viver em paz, cada um com as suas diferenças. Porque, gente, ser igual é tão chato, né? Ser todo mundo igual. O que seria do azul se eu gostasse, o que seria do azul se eu só gostasse do amarelo, entendeu? É muito chato isso. A gente tem que aprender a respeitar as diferenças do outro sem com isso desgostar do outro, né? Porque
é tão chato. Todo mundo pensar muito igual dentro da casinha e a gente brigar porque tem diferenças. Não, vive la différence, né? Eu acho que é por aí, né? Isso, gente. Gente, vocês entenderam como que eu tava hoje? Com essa sumidade. Aí eu fui olhando o currículo, eu fui ficando apavorado. Eu falei, essa mulher tem um currículo gigantesco, ela tem uma experiência de vida que faz a gente ter mais vontade de viver, né, Jara? Que Assim, eu bom, tenho certeza que que bom. você espelha muita gente. A galera toda que compartilhou, que está aqui com a gente. Foi assim, foi um momento único para mim. Eu falo Obrigada, que obrigada, obrigada, uma obrigada. delícia receber pessoas como você sempre Obrigada. aqui. E muito sucesso mesmo. E que a Casa da Sogra, só assim, o primeiro degrauzinho agora de muitos que venham por aí. Amém. Amém. Já tô com uma outra peça aí em mente já. Ah, então deixa a gente antenado aqui Já que tem a uma gente vai ser. engatilhada aí. Eu acho E que o teatro está gostando de mim. graças a Deus. E um beijo para a equipe toda da Casa da Sogra, né, gente? Com Essa galera certeza, com linda. certeza. Um grande beijo para todos. Sábado estaremos lá. Você que é do Rio de Janeiro, por favor. Você que é do Rio, olha, tem um site aí, o Divertix, www.divertix.com.br, para comprar o seu ingresso mais barato. E tem lá, sábados às 21 horas, no Teatro dos Grandes Atores, e domingo às 20 horas, Teatro dos Grandes Atores, aqui na Barra da Tijuca, no Barra Square, passando o Village Mall, é pertinho. E aí, assim, esperamos vocês até o dia 28 de novembro. Depois a gente não sabe o que vai acontecer, né? Porque depende para onde a gente vai, podemos até viajar, não sei. Vai depender de uma série de convites, de trâmites aí. Mas, de qualquer maneira, até o dia 28 de novembro estaremos no Teatro dos Grandes Atores, esperando pelo menos pelos cariocas ou os turistas que estiverem de passagem por aqui, por favor. Venham assistir e se divertir na Casa da Sogra. E se tudo indica pela estreia, só sucesso, só grandes Tomara, nomes da teledramaturgia. tomara, assim seja, amém. Evoé, como dizem os deuses do teatro. Exatamente. Gente, essa entrevista vai ficar salva no perfil. Eu vou Ah, que salvar bom, no que bom. YouTube, no canal do YouTube do Café Ah, Cultural e que no legal. portal do Café Cultural MS. Bacana. Vou deixar Olha que todo mundo. bom. Vamos Obrigada, fazer. E obrigada. eu ainda vou fazer uma matéria sobre Najara Tureta que eu não sou obrigado. Meu anjo, Que um bom. beijo. Muita Obrigada. sorte pra você, tá, gente? Outro grande para você, para todos os seus seguidores, para os meus seguidores que estiveram aqui. Muito obrigada pelo carinho, pelo amor. Obrigada mesmo. Vocês estão sempre aí juntinhos, né? Obrigada mesmo. E obrigada pelo seu carinho, Diga. Foi um prazer enorme. Obrigada por nos divulgar, por fazer propaganda da Casa da Sogra e por dar esse espaço. Obrigada de coração e a todos os seus seguidores. Viva a arte, viva a cultura, né, Viva a Najara? arte, né? Graças a Deus. A arte salva, como você diz, é verdade. A arte salva. Exatamente. Sexta-feira tem mais Café Cultural, gente. Beijo pra vocês. Beijo, se liguem aí, fiquem ligadinhos aí na Helena de Pádua, tá? Que também é uma atriz maravilhosa. E parabéns pra Sucesso. você, Edgar. Tudo de bom, querido. Olha, um beijo grande. Até. Beijão. Beijo. Café.